Olá, meu nome é Daniel Moraes. Estamos de volta para mais um devocional no livro de Provérbios. Hoje veremos como diferenciar a humildade do orgulho. Um dos temas predominantes em Provérbios é o orgulho versus humildade. Como já foi dito em um dos nossos devocionais, em que vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria, conforme Provérbios 11:2. Esse orgulho que nos leva à falsa ilusão de estar no controle ou no comando, de não querer ser levado para um lado ou para o outro, é a fonte de um viver tolo e hipócrita. Mas o contraste em provérbio é a humildade que surge como solução divina, um antídoto para um coração pecaminoso. Essa humildade tem como seu ponto de partida o temor do Senhor. Então, como é que eu posso identificar características de um coração orgulhoso? E quais seriam as características de um coração humilde? Vou descrever alguns desses contrastes em Provérbios. O primeiro vai dizer que o orgulhoso vive de aparência, mas o humilde vai ter transparência. Provérbios capítulo 12, versículo 9 diz: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O pretensioso é escravo das opiniões dos outros e condenado à vergonha. A pessoa orgulhosa gasta seus recursos incessantemente para manter uma aparência fútil. Em Provérbios capítulo 13, versículo 7, diz que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Enquanto um vai fingir receber as bênçãos de Deus, o outro vai se anular em dar as bênçãos de Deus. Um outro contraste em Provérbios é que o orgulhoso briga para se satisfazer, mas o humilde abre o coração para crescer. Em Provérbios capítulo 13, versículo 10 diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Aqueles que têm opiniões exageradas sobre si não aceitam conselhos, mas o humilde reconhece suas limitações e deixa-se ser corrigido e conduzido a um plano de ação melhor. Ele está disposto a voltar atrás e refazer o caminho. Podemos também afirmar que o orgulhoso vive de aparência, mas não de coerência. Em Provérbios 25:14, diz que como há nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Para o orgulhoso, os fins vão justificar os meios, sem se importar com a verdade revelada de Deus. O orgulhoso ele vai depreciar em busca de primazia. O vaidoso e o arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho, conforme Provérbios 21:24. E o orgulhoso ele vai manter a pose e vai cair em humilhação. O humilde recorre à ajuda e obtém satisfação. Em Provérbios 29, versículo 23, diz que o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Quero concluir dizendo o seguinte, que buscar honra é orgulho, receber honra é privilégio. Em Provérbios capítulo 27, versículo 2, diz o seguinte, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não seus próprios lábios. Em Provérbios 27:21, vai dizer que o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Haja coração, né? E para concluir, quero lembrar você de Cristo. Ele foi o perfeito coração humilde. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz para nós tomarmos sobre nós o seu jugo e aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. Ele, sendo Deus, não usou da sua posição, antes deixou ser conduzido como um servo que se sujeitou ao seu Senhor. Recebeu honra e glória. Não viveu de aparência, mas sim com coerência. Agora, por meio dele, somos chamados a ter o mesmo sentimento que nosso Redentor, uma vez que deixemos a ilusão de que somos senhores da nossa vida, para viver para aquele que é o verdadeiro Senhor de todas as vidas. Esse foi mais um devocional no livro de Provérbios. Fiquem com Deus e até o próximo.